Olha, eu quero saber o que você pensa da análise do Zinho. O que você acha, hein? Depois da vitória do Palmeiras contra o Juventude, 3 pro Juventude, 5 pro Verdão, com o show de Rafael Veiga metendo um hat-trick e tudo mais. Estevam também jogou demais, destruiu. Você tem que me dizer se você está de acordo com essa análise que o Zinho fez depois do jogo, tá? Eu trouxe essa análise aqui ainda no canal, vamos trazer agora para você ver então. Me diga aí. Eu tenho dito aqui, eu tenho feito as minhas análises aqui, não sei se você já viu algum dos vídeos, depois do final do vídeo você dá uma olhada aí. Mas olha só o que o Zinho falou depois da grande vitória do Verdão, que coloca o Palmeiras a apenas 1 ponto do Botafogo. Talvez tenha sido um destaque ainda maior do que o menino brilhante do Estevam. Aí o primeiro gol do Veiga com assistência do Estevam. O Palmeiras respondeu muito bem ao nível de competitividade que o Juventude mostra quase sempre quando joga em casa. O jogo foi, obviamente, pelo placar, você pode suspeitar se você não viu a partida. 5-3, lá e cá, o resultado esteve em dúvida até o trecho final, porque o Juventude também luta muito e hoje foi efetivo. Estranho, né, o Palmeiras levar 3 gols, mas fez 5. Esse é o jogo que quebra o recorde de gols do Campeonato Brasileiro. Rodada 30, não tinha acontecido ainda um jogo com 8 gols. E o Rafael Veiga é o primeiro jogador do Campeonato Brasileiro de 2024 a fazer 3 gols no mesmo jogo. O Estevam ser decisivo não é uma novidade e nem significa um problema maior para o Botafogo, que é com quem o Palmeiras luta pelo título brasileiro desse ano, porque todo mundo já sabe a capacidade desse jovem jogador, essa joia, esse diamante do futebol brasileiro. A má notícia para o Botafogo é que o Veiga terminou o jogo muito forte, né? Ele é o autor do último gol. A parte física do Rafael Veiga foi uma questão até essa altura do campeonato, essa altura da temporada, digamos assim. O Abel assume a responsabilidade por ele ter sido usado demais e não estar no seu melhor nível, mas ao que parece ele recupera o seu melhor nível nessa reta final, últimas rodadas, e o Palmeiras fica mais forte, evidentemente, quando ele está jogando desse jeito. O Juventude só havia perdido 2 jogos em casa, uma partida para o Criciúma, outra para o Internacional, então isso mostra como realmente o resultado do Palmeiras jogando fora de casa é importante. Zinho com o Rafael Veiga, que o André destacava também, claro, o Estevam, mas o Veiga chega a 99 gols com a camisa palmeirense, igualando a marca do Edmundo, e além disso, nesse momento onde o Palmeiras perdeu um jogador onde o Veiga dividia até essa função ali na equipe, que é o Maurício, né? Então o Veiga agora mais uma vez centralizado e respondendo e bem. Essa é a má notícia para o Botafogo? Você concorda com o André Kfourizinho? É uma má notícia para o Botafogo nessa luta, nessa disputa que está muito se desenhando para ficar entre os dois. Fortaleza, quando empata com o time alternativo do Atlético Mineiro em casa, desperdiçou uma grande oportunidade. E a próxima rodada, o jogo do Fortaleza é contra o Palmeiras fora de casa. Então, um bom resultado do Palmeiras, que para mim é favorito no jogo, pode deixar o Fortaleza fora totalmente dessa briga. Já abriu aí uma vantagem. Mas se o Palmeiras vence essa próxima rodada, fica mais difícil para o Fortaleza. Essa briga se desenha muito. Botafogo e Palmeiras, que vão se enfrentar no Allianz Parque. Imagina quando chegar lá nesse compromisso, se não me engano é dia 1º de dezembro, né? Ou seja, é uma disputa que jogadores do Palmeiras, que agora focados só no brasileiro, melhoram fisicamente. A gente viu o nível de jogo, o Kfouri foi perfeito. O André, quando ele fala que o Veiga termina o jogo inteiro, forte fisicamente, precisou muito dessa parte física, porque o jogo foi muito disputado. O Juventude precisa, no confronto físico, tentar igualar o jogo. Tecnicamente, o time do Palmeiras é melhor, tem muito mais opções. Olha para o banco, né? O Abel, ele busca do banco soluções. E olha que ele não botou o Dudu, não botou o Rony, não botou o Lázaro. A turma da frente ele não colocou no jogo. Ele começou a mudar volante, os laterais, fortalecendo esse setor, porque realmente o Palmeiras tomar 3 gols, pra gente não é normal, né? A gente analisar isso. O Palmeiras sempre é um time muito sólido defensivamente, mas resolveu na frente com o momento do Veiga novamente, assumindo a responsabilidade. Ele estava sendo cogitado, né?
havia uma desconfiança se o Maurício não machuca, de repente o Veiga não seria titular. No meu time o Veiga joga. No meu time eu escalo ele como titular. Ele é um meia, camisa 10, articulador e que pisa na área para fazer gol. Então ele, sem a bola, ele entende o jogo, ele se compromete com o time, mas quando tem a bola, é meia que faz gol. Olha os números que você passa, Bruno. Então é um cara diferente e é uma notícia ruim para o Botafogo. E são gols nessa trajetória dele no Palmeiras, sempre em jogos grandes, jogos decisivos e também importantes, André. Sim. Você pegar uma partida em que o Veiga foi muito bem, jogou próximo ou no nível máximo dele, que é o nível que a gente conhece, é o nível ao qual ele nos acostumou, e o Palmeiras não venceu, você vai ver que são ocasiões muito raras. Sim. Quando o Veiga joga bem, o Palmeiras está perto daquilo que ele quer. O futebol é aquela coisa, um jogador pode, num lance decisivo, ganhar um jogo, pode ganhar 2 jogos, ao longo de um campeonato, o time precisa estar à altura, né, em relação a entrosamento, capacidade coletiva, que é o que o Palmeiras, nessa era, digamos assim, Abel Ferreira sempre mostrou. Né, o time do Palmeiras sempre foi uma equipe, um conjunto muito forte, às vezes com mudanças de escalação, todo mundo sabe qual é o seu papel, o time tem coletivamente um nível difícil de alcançar. Eu acho que essa é a marca desse período da história do Palmeiras, que é muito glorioso, muito também por causa da competência desse treinador. Mas tem peças que você precisa destacar. E ao longo dessa era toda, o Rafael Veiga é uma dessas peças. E hoje ele demonstrar o nível de competição, porque ele é um jogador dos tempos modernos, que alia uma capacidade técnica, um talento para jogar futebol que a gente não vê em muitos outros atletas no nosso país, mas ele tem uma capacidade física para competir que também é fora do normal. Então, quando ele consegue juntar tudo isso, o Palmeiras tem nesse jogador alguém capaz de fazer a diferença. Já vou querer saber do André e também do Zinho sobre o Estevam, que fez também uma grande partida, mas antes eu vou chamar também o Gustavo Berton para participar aqui do programa conosco, porque a gente aguarda, claro, também, não é, Berton, a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. Um jogo de 8 gols, bastante movimentado, e a gente faz as contas também, Berton. Nesse momento, o Palmeiras 1 ponto atrás do Botafogo em uma rodada perfeita, já que além do Botafogo, Flamengo e Fortaleza também deixaram pontos pelo caminho, Berton. Bruno, boa noite para você, o André, o Zinho, todo mundo que está acompanhando. O Palmeiras chega de vez, né? Já estava brigando, obviamente, com o Botafogo pelo título do Campeonato Brasileiro, mas agora encosta de vez no líder do campeonato, fica 1 ponto, num jogo onde, além de tudo que o Zinho e o André comentaram a respeito dos talentos do Palmeiras, me parece também que um dos grandes méritos do time é manter os nervos no lugar em momentos de principais pressão no jogo, né? Porque o Juventude chegou a empatar 2 vezes, fez um 3-2 e a gente que estava aqui no estádio sentia, né, o Alfredo Giacone pulsando naquele momento, empurrando o time para cima do Palmeiras, e mesmo assim o time do Palmeiras mantém a cabeça no lugar, coloca a bola no chão e consegue ser muito efetivo. Palmeiras não teve, além dos 5 gols, obviamente, não teve mais alguma outra chance, clara. Talvez uma com o Felipe Anderson ainda no primeiro tempo, onde ele acaba colocando a bola para fora. Mas às vezes que o Palmeiras chegou no gol do Juventude, conseguiu ser efetivo. E esse é também um dos grandes méritos desse time do Abel Ferreira, que claro, né, aí tem jogadores talentosos para fazer a diferença, principalmente no ataque. O hat-trick hoje do Rafael Veiga. E esse menino Estevam, o Bruno, vale a pena a gente comentar, a gente que não tem a oportunidade de ver esse garoto toda hora aqui, né, olho nu, é impressionante a qualidade desse garoto. Teve uma arrancada pela esquerda, onde ele ganha do marcador num contra-ataque, é derrubado, levanta, vai com a bola para a proximidade da grande área e, se não me engano, é o Jadson, que até acaba recebendo cartão amarelo, não faz uma nova falta, quase um pênalti, porque foi ao lado da área, ele invadir a grande área, ficar cara a cara com o goleiro e criar uma nova situação de gol. Então esse é um Palmeiras que realmente não só chega para brigar pelo título, mas olha, assusta bastante a equipe do Botafogo, que está lá na frente, numa reta final de Campeonato Brasileiro. A gente está aqui ainda posicionado, né, na parte da arquibancada, a zona de imprensa aqui do Alfredo Giacone, já estou descendo ali para fazer, obviamente, a entrevista do Abel Ferreira, a zona mista do jogador do Palmeiras que passar por ali se permitirem que a gente faça, e do lado do Juventude fica claro esse sentimento de frustração pela derrota, pelo grande jogo que fez o Juventude, mas um sentimento até de que o Juventude, olha, enfrentou bem. O Juventude venceu aqui, só para vocês terem uma ideia, Flamengo,
venceu o Fluminense, fez grandes confrontos nesse Campeonato Brasileiro e fez mais um contra o Palmeiras, mas aí sobrou o talento da equipe de São Paulo, vice-líder do Campeonato Brasileiro, mas fica o sentimento que o Juventude pode ainda mais nesse campeonato, embora com essa derrota tenha ficado 2 pontos da zona do rebaixamento, tinha dado uma respirada, mas volta a olhar lá para baixo e o Palmeiras chega de vez nessa briga pelo título. Vou me deslocar por aqui, Bruno, na sequência já chamo lá da zona mista, quem sabe até da entrevista com o técnico Abel Ferreira. Quero ver se você vai conseguir marcar o Estevão, tá bom, Berton? Corre lá, então. Será que esse consegue, é difícil, André? Não vou nem tentar. Tá bom. Tudo bem, vai. Se você não conseguir, a gente compreende. Um dos grandes sinais do nível de futebol que o Estevão tem e a diferença que ele já representa tão cedo na carreira é assim, o alarme que você percebe nos defensores adversários quando ele vai se aproximando da área. É uma coisa fora do comum, assim. Porque já se sabe que marcá-lo de perto não funciona. Porque um drible e a casa cai. Marcá-lo de longe é um problema quase tão grande, porque ele tem espaço para se perder. Ele controla muito bem a bola, o nível de domínio que ele tem é fora do comum para um jogador dessa idade. O primeiro gol, ele recebe um cruzamento no movimento que ele faz em diagonal, marcado, o goleiro saindo, ele limpa ao dominar e já coloca para a rede com uma compostura dentro da área é incomum. A maioria das coisas que ele faz no campo de futebol, um menino de 17 anos não deveria ter capacidade, calma e clareza para fazer. Ele tem tudo isso, então já dá para a gente imaginar o jogador que ele vai ser pelo que ele é. E o alarme causado quando ele recebe a bola perto da grande área, no sistema de defesa do adversário, é um sinal claro do perigo que ele representa desde já. Tá aí o Zinho, com mais uma análise bem perspicaz aí a respeito do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, de 2003 para cá, Brasileirão. E o Brasileirão Betano pode ter aí o Palmeiras mais uma vez assumindo a liderança. E eu não sei se vai demorar aí até de trás para frente, 4ª rodada, né? Vamos dizer assim. A antepenúltima, mais uma, para o Palmeiras chegar à liderança, como foi em 2023. Tá? Eu acho que pode ser antes. Até porque, se pensarmos bem, do jeito que a coisa vai, pode ser antes mesmo. Mas, na pior das hipóteses, tudo vai se decidir em Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque, na antepenúltima rodada. Depois desse jogo, faltarão apenas 2 partidas. E o que vai acontecer nessa reta final? O que vai acontecer até lá e depois de lá? Será que eu tenho uma previsão, uma análise sobre isso? Tenho. Fiz 2 vídeos sobre isso, que você pode inclusive ver aqui agora. Clica aqui nesse vídeo, você vai ver a minha análise. E no decorrer do vídeo, tá no finalzinho, eu vou pedir para você olhar de novo para o canto, que vai ter um outro vídeo recomendado, que é a outra análise. Então clica aqui e assiste aí agora. Obrigado pelo like. Avante palestra.